Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a secretária de Cidadania e Assistência Social, secretária da CECIAS, Maria das Graças. Bem-vinda ao Ideias da Aldeia, Maria. Obrigada, Diogo. Boa noite a todos os telespectadores. E é um prazer estar aqui na Ideias da Aldeia. Bacana. Maria, hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E esse é um tema muito complicado, né, que envolve muita gente da sociedade civil e das instituições. Em que nível que está a discussão acerca dessa questão no estado do Acre hoje? No estado do Acre, nós temos uma comissão estadual de combate ao abuso e exploração sexual contra a infância e a criança e adolescente. E nós temos aqui no estado, precisamente na cidade de Rio Branco, nós temos o PAIR, que é o Programa de Ações Integradas e Referenciais. É um programa que existe em 7 municípios do Brasil, Rio Branco é um deles, onde existia notificação de abuso ou exploração sexual a crianças e adolescentes. Então, a CECIAS faz parte desta comissão, é uma comissão bastante ampla, conta com o Ministério Público, Universidade, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, e é um programa que é conduzido pelo Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos, e busca vir aqui para reduzir, ou pelo menos incentivar toda a população a entrar dentro do programa contra essa exploração e abuso sexual em crianças. É um programa piloto, então? É um programa piloto. E o Rio Branco faz parte das cidades que estão testando esse programa? Isso, já desde o ano passado, foi o ano passado inteiro de testes, de elaboração, de diagnósticos, e neste ano a comissão está assim, já com um avanço bem forte e uma ação muito grande de mobilização. Durante toda a semana estão acontecendo mobilizações e programações na cidade de Rio Branco e no estado do Acre inteiro contra a exploração e abuso sexual a crianças e adolescentes, e a CECIAS faz parte dessa grande comissão, assim, com muita força, com muita vontade, né? Os casos de 2001, hoje nós tivemos de manhã no lançamento do programa, lá no programa Sentinela, de uma busca educativa, que é um programa que está sendo implantado pelo programa Sentinela, e nós podemos ver assim, como a mobilização de toda a comunidade está sendo feita, como a mobilização da sociedade está sendo pensada. E é isso que nós precisamos também para evitar novos casos e até de fazer com que os casos acontecidos apareçam, que sejam denunciados. Maria, falando nessa participação da sociedade, nesse tema, que é um tema tão delicado, porque a maioria dos abusos acontece em casa, acontece com parentes, com amigos próximos. De que maneira a informação pode contribuir para que as pessoas, as vítimas ou os familiares, se manifestem e passem a dar publicidade, a colocar isso na roda de discussão para que sejam tomadas medidas contra esse problema? A certeza da impunidade é que faz com que os crimes aconteçam, né? E nós temos tido um engajamento da Secretaria de Segurança Pública, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, muito firmes para que as punições aconteçam, para que todos os crimes denunciados sejam verificados, sejam investigados e que as punições sejam acontecidas. Nós temos, no passado recente, aqui no Acre, um exemplo assim, belíssimo de cumprimento, de seriedade nessa investigação. Então, nós precisamos encorajar as pessoas, tanto as vítimas quanto os familiares, a entrarem nesta rota de denúncia, de fazer a denúncia. As denúncias podem acontecer de uma forma anônima, mas com certeza serão investigadas e serão punidas. Agora, a maioria dos abusos, a maioria dos crimes de violência e exploração e abuso sexual são cometidos dentro de casa. Os agressores, nós temos alguns fatos de que o agressor, uma pessoa da família, o pai ou padrasto, que violentou todas as filhas. Então, nós precisamos, essa pessoa, se precisa de um tratamento, nós precisamos saber, porque vai continuar abusando, vai continuar explorando. Então, é preciso que as denúncias sejam feitas
para que sejam tratadas, para que sejam punidas e para que sejam levadas ao julgamento correto. Maria, um outro grande problema que a gente enfrenta hoje no Estado são os índices de gravidez na adolescência. Uhum. E esse alto índice de gravidez na adolescência que o Estado do Acre apresenta hoje tem uma relação grande com o fator abuso sexual? Em alguns casos, sim, Diogo, mas na maioria dos casos. Hoje nós vivemos um momento de uma desestruturação, desagregação familiar, o que é muito triste. Nós vivemos num momento de inversão de valores. A nossa sociedade é uma sociedade que tem sido construída de uma forma a que os valores morais têm sido um pouco deturpados. Não sei se por uma condução de uma forma errada de alguns setores da mídia, não sei se por uma liberalização talvez muito precoce de meninos e de meninas para a abertura sexual, mas hoje o nível de gravidez na adolescência é um nível enorme. E o índice do Acre, ele difere do resto do país? O Acre acaba entrando numa bola de neve que o Brasil está inserido? Porque o Brasil é um dos países que tem um dos índices mais altos de gravidez na adolescência. Eu não tenho esse dado ao certo, mas me parece que o Acre é um dos campeões de gravidez na adolescência. A Secretaria de Saúde, nós tivemos um encontro na semana passada, 2 semanas atrás, e me parece que o Acre tem um nível de notificação que ainda é subnotificação, não é? De abortos feitos na maternidade de adolescentes. Nós ocupamos o 2º lugar no país. Isso é muito, muito grave. E fora os casos que não são notificados, de abortos clandestinos, de meninas que, quando percebem que estão grávidas, buscam qualquer meio para abortar. Isso é gravíssimo. Isso é um significado de que a nossa sociedade está doente. As nossas jovens estão sendo submetidas, estão sendo levadas a uma situação de procurarem o abortamento. E traz à tona também essa questão do aborto, da legalização do aborto, que é uma outra questão extremamente polêmica. É uma outra questão extremamente... Aliás, quem trabalha na área de assistência social trabalha sempre com questões muito polêmicas, né? Com adolescentes em situação de risco, garantindo direitos mínimos para as pessoas. É até legal a gente esclarecer um pouco isso. O que é assistência social, Maria? Porque essa temática, o trabalho com relação ao abuso sexual, à exploração sexual de crianças e adolescentes, ela acaba entrando num campo muito vasto de atuação de assistência social. Uhum. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente ter uma noção de como é que funciona isso. A assistência social ela é uma área belíssima e muitíssimo ampla, né? Ela se coloca entre as políticas sociais, que são todas as políticas que procuram trazer às pessoas uma melhoria da sua qualidade de vida, um reconhecimento enquanto parte da sociedade. Então, a assistência social se coloca também dentro de todas as políticas sociais, como saúde, como educação, como agricultura. Então, a assistência social é exatamente uma dessas políticas sociais que trata da proteção do indivíduo, a proteção do cidadão, para que ele seja protegido em todos os seus direitos, que são afiançados constitucionalmente. O direito de ser ouvido, de ser acolhido, de ser respeitado, de ser tratado, o direito de sentir-se cidadão, o direito de sentir-se pessoa, o direito de ser humano, dentro do seu país, dentro de seus direitos, dentro do seu estado, dentro da sua cidade. A assistência social é exatamente a política pública que vem favorecer a proteção das pessoas. E com a nova política da assistência social, a centralidade deve ser exatamente a família, que é o ponto de nascimento das pessoas, é o ponto de encontro de todos os indivíduos que fazem a sociedade. Maria, e por que esse termo assistência social, né, que é uma coisa teoricamente tão bonita e na prática também, de um modo ou de outro, quando as atividades conseguem chegar na ponta, por que ele é muitas vezes confundido com assistencialismo? Qual que é a diferença? São duas palavras parecidas, né? Assistência social e assistencialismo.
Existem algumas controvérsias, mas vamos tentar Isso, refinar esclarecer. estas controvérsias. Muito antigamente, Diogo, assim, Antigamente, assistência social era muitas vezes utilizada de uma forma clientelista, como uma forma simplesmente de fazer benemerências, de fazer filantropias, ou de uma forma assim de troca. Era feita assistência social como uma forma de troca de favores também. E antigamente também era usada politicamente a assistência social para reeleição ou para a eleição de algumas pessoas. Hoje nós temos a colocação da política de assistência social no patamar de uma política absolutamente séria, de uma política técnica, de uma política bem cuidada, bem formatada, bem articulada, bem elaborada e que deve ser bem executada. Por isso, a Secretaria de Assistência Social, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social, também a Secretaria Municipal, a gente tem tido todo o cuidado de fazer com que a Secretaria obedeça à Política Nacional de Assistência, que aí coloca a política de assistência de uma forma muito séria, de uma forma transparente, de uma forma tranquila. O preconceito que a gente tem assim, com a palavra assistência social vem justamente dessa confusão, que antigamente tinha a assistência sendo o assistencialismo de trocas, de benemerências, de favores, sem nada muito técnico. Hoje, a gente trata realmente a assistência social como uma forma de assistir socialmente as pessoas que precisam desta assistência, mas nunca tendo como foco que a pessoa é coitadinha, que a pessoa é uma pessoa que merece pena. Absolutamente. É um indivíduo, é uma pessoa, é um ser humano. Cidadão que tem que ter seus direitos garantidos. Exatamente. A assistência social é para isso. E já que a gente está falando nesse tema, na semana que vem, nós vamos ter um seminário que vai ser realizado aqui no Estado sobre o Sistema Único de Assistência Social. E quando se fala em assistência social, e assistência e assistencialismo, essa dicotomia entre esses dois termos, parece muito conversa a posição do Estado, né, assim, de governo. Pô, mas será que é isso mesmo? E uma das coisas que se questionou muito, desde que o próprio governo Lula assumiu, é a questão para que servem tantas conferências. Uhum. E você tem conferências municipais, conferências estaduais e depois conferências nacionais. Me parece que esse seminário sobre a implantação de um sistema único de assistência social no país, é uma proposta que vem da sociedade civil, dessas conferências. Uhum. Esses seminários estão servindo para quê? Tá. Esse seminário da próxima semana, dia 24 e 25, que aí eu quero aproveitar e convidar todas as pessoas, todos os gestores, todos os prefeitos e gestores da assistência social no estado do Acre, precisam vir para escutarem, para aprenderem sobre essa nova política da assistência social. É um programa de capacitação para a implantação do Sistema Único da Assistência Social, que é a base da nova política da assistência social, política nacional. E aí, aproveitando que você falou das conferências, por sinal, este ano é ano de mais uma conferência, são bianuais. O Sistema Único da Assistência Social, ele é um sistema que foi construído ele é uma deliberação da última Conferência Nacional da Assistência Social, foi feita em 2003. Então, a partir das conferências municipais, conferências estaduais, que culminaram na Conferência Nacional de Assistência Social em 2003, surgiu como deliberação a organização da Política Nacional de Assistência através de um sistema único. E é o que nós estamos implantando agora. Ou seja, o governo Lula está dando no país inteiro. O governo está dando resposta. Então, as conferências não são evasivas. E a política nacional está dando assim, mais do que uma comprovação disso, do respeito que o governo federal tem tido a todas as camadas da sociedade. Na conferência participaram usuários da assistência social, trabalhadores, profissionais de serviço social e das áreas afins, gestores e conselheiros. Os conselhos de assistência social têm papel fundamental na implantação da política nacional e das políticas estaduais e municipais. São os órgãos de controle social. São os órgãos que podem nos acompanhar as execuções das políticas. E a assistência social sai da área
governamental não é uma instituição de execução governamental. Ao contrário, existe uma rede de serviços socioassistenciais que passam por todas as OCIPs, passam por entidades da sociedade civil que fazem parte dessa rede de assistência social, que são coordenadas, que são gerenciadas, aí tem o Sistema Único também para isso, pela Secretaria de Assistência Social. Bacana. Maria, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando, continuando esse bate-papo sobre assistência social. Vamos lá. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, batendo um papo com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria das Graças. Maria, no bloco anterior nós falávamos sobre a implantação de um sistema único de assistência social, de que modo que as políticas públicas nessa área são discutidas e tudo mais. Agora, na prática, como é que a assistência social ela se efetiva? Como é que acontece? Como é que as pessoas sentem ou percebem a assistência social ou como elas, através de que atividade que as pessoas podem enxergar a assistência social? Nós estamos num momento assim de transição. E esta transição para o SUAS, que já está em funcionamento, na verdade, ela é uma transição que traz 3 níveis de proteção social afiançadas pelo Sistema Único. As proteções sociais básicas e proteções sociais especiais, de média e alta complexidade. Nós temos os 3 níveis de proteção afiançados pela política de assistência social. Trocando em miúdos. Trocando em miúdos. As proteções sociais básicas são de execução, na maioria, via de regra, são de execução municipal, e são as proteções mínimas, são os programas de atenção. O Programa de Atenção Integral à Família é um programa de atenção social básica, porque ele traz, como preconiza o SUAS, a família como o módulo de ação inicial, é a porta de entrada. E para isso também nós temos a implantação dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que no Acre tem 7 municípios: Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Mâncio Lima, Brasileia, Feijó, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira. Então, no estado do Acre, nós temos esses 7 municípios trabalhando com CRAS, que são os centros de referência para atender localmente as populações daquele território. E como é que eles funcionam? Eles funcionam com equipe mínima de profissionais, em serviço social, um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, mais uma equipe de educadores sociais, que vão acompanhar. Cada CRAS é responsável pelo acompanhamento de pelo menos 1.000 famílias, até 1.000 famílias por ano. Então, os centros de referência fazem a organização e a coordenação da rede socioassistencial no nível territorial, dentro de cada território, de cada região, né? Temos, nesses 7 municípios, nós temos centros de referência. O CRAS, então, ele funcionaria como uma ouvidoria familiar, uma ouvidoria social? É a porta de entrada para todos os cidadãos dentro da política de assistência social. É o lugar onde a pessoa deve procurar primeiramente. Está perto de sua casa, está bem próximo do cidadão. E aí é a porta de entrada. A partir daí, o CRAS faz os encaminhamentos, faz as orientações que forem necessárias para que o indivíduo seja atendido nos seus direitos, na sua busca pelos direitos. Então, isso com relação a quaisquer direitos? Então, quaisquer direitos. Por exemplo, se de repente uma família de Feijó, em Feijó tem o CRAS. Em Feijó tem o CRAS. Então, se em Feijó uma família estiver passando por algum problema e precisando de um psicólogo, por exemplo, e fala assim, não sei, será que eu vou no hospital, então pode ir no CRAS? Não. Problema de saúde se resolve lá na área da saúde. E temos aí, também o SUS tem os agentes... Os mecanismos. Tem os mecanismos de atendimento, né? Para assistência social, são os problemas de assistência social, né? São os problemas de inclusão social. Se a pessoa se sente excluída socialmente, vulnerável socialmente,
se tem uma situação de abuso sexual, se tem uma situação de abandono a idosos, se tem uma situação de procurar emprego e renda, uma situação de aprendizagem, de querer fazer parte do grupo, deve procurar o CRAS. Era justamente o intuito da pergunta era justamente esse, Maria. O que é se sentir excluído ou não estar participando, né? Então, esses são casos em que as pessoas devem procurar os CRAS. Os CRAS são os pontos de referência da assistência social perto das pessoas. Agora, infelizmente, no Acre, nós vivemos uma situação que nós não temos assim uma oferta de profissionais das 3 áreas, uma oferta muito grande. Pelo contrário, nós temos falta. Com exceção dos pedagogos, né? Pedagogos, nós temos a faculdade aqui. Mas serviço social, nós estamos com a primeira turma encaminhada, né, está em andamento, e psicologia nós não temos ainda, um curso de formação de psicólogos aqui. Então, em alguns casos, nós temos feito contato com o Ministério e, excepcionalmente, nós temos conseguido que outros profissionais também da área de humanas participem do CRAS, façam a coordenação do CRAS. Excepcionalmente, em Santa Rosa, e aí é uma situação muitíssimo excepcional, queria mandar um abraço para a minha querida Santa Rosa, é uma situação muitíssimo excepcional. Lá nós temos um profissional de nível superior, que é uma enfermeira, que nós conseguimos, junto ao Ministério, que essa enfermeira pudesse ser capacitada para ficar sob a nossa orientação direta, aqui da CECIAS, mas que a gente pudesse implantar o CRAS lá. Maria, os CRAS, então, eles fazem parte de um primeiro plano dentro da política de assistência social. E existem outros segmentos ainda, né? Os CRAS são a porta de entrada e fazem parte dos programas de proteção social básica, não é? Temos também as proteções sociais especiais de média e de alta complexidade. E também as proteções sociais básicas, elas não são só os CRAS, né? Tem programa de atenção integral às famílias. Nós temos também programa de geração de trabalho e renda, programa de atenção à primeira infância de 0 a 6 anos e de atenção à juventude. Tudo isso é proteção social básica. Com proteção social especial, nós temos as médias e as altas complexidades, que são executadas também pelos municípios, quando tem condição, mas também pelo Estado. São as proteções sociais quando a pessoa já se encontra em alguma situação de ter seu direito maculado. As proteções sociais básicas são afiançadas, são executadas quando a sociedade, a família, a pessoa está em condição de vulnerabilidade. Correto. As proteções sociais especiais são quando esta vulnerabilidade já passou de apenas vulnerabilidade. E já quando passou o direito a ser uma já violação do direito. Exatamente. Então, nós temos como proteção social de média complexidade plantões sociais, abordagem na rua, cuidados nos domicílios, sobretudo a idosos também, serviço de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e as medidas socioeducativas de meio aberto, que são com os adolescentes infratores, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. É isso. Essa era uma pergunta que estava na ponta da língua já desde o começo da entrevista. Como é que está isso hoje no Estado inteiro, né? Quantas casas de reabilitação de medidas socioeducativas nós temos no Estado hoje, Maria? Nós temos hoje no Estado um centro socioeducativo em Cruzeiro do Sul, um centro sendo adaptado em Sena Madureira, e nós temos duas pousadas dos adolescentes aqui em Rio Branco, uma casa para internação de meninas. Então, são 6 unidades no estado inteiro. Só que nós precisamos de construir mais. E nós estamos construindo aqui em Rio Branco um centro socioeducativo. Existe também em andamento, em elaboração, em discussão, em fase de discussão, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os adolescentes que cometeram infração, eles sempre foram vistos como criminosos comuns. Não são isso. São pessoas em situação de desenvolvimento, em situação especial de desenvolvimento.
Um adolescente jamais vai ter e não tem condições psicológicas nem emocionais de ter o mesmo discernimento de uma pessoa adulta. Então, os adolescentes, existe uma legislação específica, uma legislação séria, uma legislação rigorosa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não passa a mão na cabeça de meninos infratores. O Estatuto prevê e preconiza punições, sentenças que são aplicadas, e nós estamos construindo o sistema nacional para que o Estatuto seja colocado em prática. Aqui no Acre, nós temos conseguido alguns avanços. Nós temos conseguido avanços do ponto de vista pedagógico, estamos em momento de construção dos projetos pedagógicos de cada unidade de internação, né? Já construímos de 2003 para 2004 uma grande proposta pedagógica, que é o guarda-chuva, que é o nosso balizador, junto com o Estatuto. Claro que essa proposta é baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, e junto com o SINASE vem construir assim, o rumo exato onde a gente vai se pautar para construir os projetos de cada casa. Maria, hoje um adolescente que se encontre numa situação, um adolescente infrator que vá para a pousada do menor, ainda se chama? Pousada do adolescente. A pousada do adolescente. Uhum. É uma coisa bem interessante também, que é a mudança nas nomenclaturas, né? Uhum. O que vai mostrando que a importância que vai tendo o próprio cidadão, né? O adolescente cidadão. Uhum. Né? Isso. Então, de repente, um adolescente infrator que vai para a pousada do adolescente, ele fica em regime integral, né? Enfim, em tese é um tipo de prisão, é um tipo de penalidade que ele está pagando, diferenciado daquele que tem mais de 18 anos, enfim, cometeu determinado tipo de crime. Que medidas são utilizadas para que esse adolescente se ressocialize? Tá. Nós temos hoje em aplicação, dentro das pousadas e dentro da Casa Mocinha Magalhães, que é a casa para as meninas. É a casa para as meninas, que são as unidades de internação, de privação de liberdade. O adolescente, quando é sentenciado pelo judiciário, pelo Juizado da Infância e da Juventude, ele é sentenciado e ele passa a cumprir a sua internação em uma dessas casas. Hoje, o que nós temos feito, nós observamos que antigamente os meninos eram internados e ficavam ociosos. Ainda acontecia há pouco tempo. Mas a gente está procurando fazer com que esse adolescente, lá dentro das pousadas, dentro das casas de internação, que ele tenha acesso a direitos de cidadania, direito à educação. Nós não temos hoje na pousada do adolescente 1 e 2 e na Casa Mocinha Magalhães nenhum menino que seja analfabeto. Os meninos todos, a gente tem um convênio com a Secretaria de Educação e é oferecido lá dentro. São escolarizados. MOVA e o Poronga são escolarizados. O MOVA e o Poronga são programas de educação básica. De educação básica, que são dados lá dentro das casas. Os meninos que têm direito, e aí quem decide isso, os direitos que os meninos têm de sair ou não, é o juizado. Os meninos que têm o acesso ao benefício de poder sair, podem fazer a escola normal. Existem muitos meninos que têm esse direito e que frequentam a escola normal. Vão à escola e à noite retornam para a pousada. Vão para a escola e retornam, quando sai da escola, retornam para a pousada. Né? Os meninos que têm esse benefício, que têm essa possibilidade, o juizado autoriza e nós conduzimos esse menino lá. Maria, já no começo do bloco a gente falou dos profissionais que atuam nessa área, né? Assim, então, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Agora, as pessoas que trabalham nas pousadas hoje no estado, então os vigias... socioeducadores. Eles todos recebem um treinamento específico, especial para trabalhar com até quem trabalha na parte administrativa das pousadas, para trabalhar com esse público adolescente? Eles recebem o que a gente chama de treinamento em serviço. Então, fazem um estágio, fazem um processo seletivo na secretaria e, depois desse processo seletivo, eles passam a fazer um estágio e, nesse estágio, eles vão sendo acompanhados pelos gerentes, pelos gestores das casas e vão sendo treinados em serviço. Para este ano, nós estamos prevendo aqui a vinda do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é uma das pessoas que mais tem destaque no cenário nacional
em atendimento a crianças e adolescentes infratores. Então, ele vai estar vindo aqui, provavelmente ainda no primeiro semestre, para fazer uma capacitação de todos os operadores do sistema de medidas socioeducativas. Além disso, dessa capacitação, além desse investimento que nós estamos fazendo, Diogo, os meninos também têm acesso agora. Nós estamos fazendo a orientação profissional de cada adolescente que está cumprindo medidas socioeducativas de internação. Porque antes o que acontecia? A gente pegava e dizia, os meninos que estão na pousada vão fazer todos os cursos de informática. Às vezes o menino não gosta de informática, não tem interesse, não tem aptidão, não tem nem escolarização suficiente para aprender aquilo. Então, nós estamos procedendo a fazer a orientação profissional e a Secretaria de Estado vai, aonde tiver os parceiros da rede que puderem oferecer aqueles cursos que os meninos têm aptidão e interesse, os meninos vão ser encaminhados para esses cursos. Seja bem compreendido, os meninos que tiverem autorização judicial para fazer esses cursos, para sair. E os meninos que a gente não tiver disponibilidade de cursos na rede, a gente vai pagar um curso de profissionalização. Aí é mais uma medida de ressocialização, de inclusão. Tem também as outras secretarias que fazem parceria com a gente. Secretaria do Esporte está diretamente dentro das casas, fazendo campeonatos, ensinando as regras dos esportes, descobrindo também atletas, descobrindo valores. A Fundação Elias Mansur também tem um trabalho muito interessante dentro, levando leitura para os meninos, levando o acesso à cultura. E a Secretaria da Juventude, que é o público preferencial, é o público da Secretaria da Juventude. Eu não gosto muito de falar público-alvo, que dá sensação... Dá a impressão de que... impressão de alvo, né? Mas é o público da Secretaria da Juventude que tem feito parceria com a gente, tem feito jornadas lá dentro. Fora o acesso aos serviços de saúde, que todos os meninos têm, né? E acesso ao que a gente pode fazer de capacitação de pessoas para que eles sejam tratados como pessoas. Bacana. Tratados como adolescentes. Adolescentes que cometeram uma infração e já estão recebendo a punição. Não estão lá sendo dengados, eles estão reclusos, estão privados tiveram sua do seu liberdade direito. privada. Tiveram. Isso para um adolescente é muitíssimo grave. Maria, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu gostaria de agradecer muito, Diogo, também a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho. Nós pensamos que assistência social é uma coisinha miúda, mas quando a gente começa a falar, começa a discorrer sobre os programas que a gente executa, fica um guarda-chuva enorme, né? Então, a assistência social é muito mais do que isso. E a assistência social é uma rede muito bonita de parceiros governamentais, não governamentais, que envolve todas as pessoas da sociedade. Todo mundo, mesmo sem ter consciência disso, faz parte da rede de assistência social, porque todo mundo é cidadão. E a Secretaria tem tentado fazer o seu papel de gestora, de coordenadora de todas as políticas de assistência social no estado do Acre, recebendo, conversando, participando, aconselhando e monitorando as ações de cada secretaria municipal e executando alguns programas também. Bacana, eu queria muito. dar um abraço para todos os municípios, não só para Santa Rosa, mas para todos os municípios, né? E dizer que a Secretaria de Assistência Social está aberta para todos os gestores de assistência social que precisarem de nossa assessoria. Bacana, muito obrigado, então. Valeu. Obrigado também, depois do abraço da Maria das Graças, aos 22 municípios que acompanharam esse bate-papo sobre assistência social no estado do Acre. Até a próxima, a gente se vê.